Olá, boa noite. Tá tudo bem com você? Estamos começando mais um Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Polícia Civil registra 12 reclamações por dia relacionadas à poluição sonora na capital. PM utiliza drones para auxiliar em ações de segurança pública na região tocantina. Prédio de igreja do bairro do Desterro apresenta sinais de abandono no centro de São Luís. E INSS inaugura posto provisório de atendimento após 2 meses de interdição em Caxias. E ainda, campanha Agosto Dourado incentiva a amamentação no interior do estado. Tudo isso e muito mais aqui no Jornal da Difusora. Nós vamos começar falando de um problema que afeta sobretudo a zona urbana. A poluição sonora continua sendo uma das principais ocorrências registradas na Delegacia de Costumes e Diversão Pública, localizada aqui no centro da capital. O excesso de ruídos pode afetar a saúde física e mental da população. Por dia, em média, 12 denúncias chegam ao conhecimento da Delegacia de Costumes. Em pouco mais de 2 meses, 55 procedimentos de casos confirmados de poluição sonora foram encaminhados à Justiça. Os bares, residências, locais de eventos e até igrejas. Então são esses quatro tipos de ocorrências são mais registrados. Todas as ocorrências, a gente toma uma providência, encaminha a equipe até lá e o procedimento. Alguns locais eles são multados, eles são notificados, interditados. E algumas vezes também o responsável pelo estabelecimento é conduzido até a delegacia, onde fazemos o procedimento por ele estar praticando crime de poluição sonora. Com o auxílio de um perito criminal, fomos até o principal centro comercial da capital, a Rua Grande, onde o barulho vem de todas as partes. É esse equipamento, o decibelímetro, que é capaz de identificar o nível de ruído e se de fato o crime de poluição sonora está sendo cometido. O aparelho ele é aferido frequentemente para fins de reduzir possíveis ruídos que não sejam ruído de fundo, ruídos próprios do sistema elétrico do aparelho, ruídos provenientes do uso. Então, o aparelho é frequentemente enviado para os órgãos técnicos para fins de fazer a aferição. E a partir daí é emitido o certificado de calibração, que tem validade de 2 anos. A partir da confirmação do crime, outros procedimentos são adotados, como, por exemplo, a confecção de um laudo pericial, atestando a prática. Em média, o ICRIM ele traz à tona os resultados de forma documental, através do laudo, em torno de 10 dias. A média é 10 dias, mas sempre com os resultados aí para as autoridades que necessitam para trazer dessa prova material, né, a contemplação dos resultados e trazer a sociedade maranhense, em primeiro lugar, para o bem-estar. Uma pesquisa iniciada em 2013 que mapeou toda a região do centro de São Luís chegou a uma preocupante constatação. Toda essa área sofre com poluição sonora, ou seja, o ruído produzido aqui está bem acima do permitido. Na Praça Deodoro, por exemplo, foi constatado que no momento da reportagem o nível de ruído era de 73 decibéis, quando o permitido é de 55 decibéis. Hoje a Sociedade Brasileira de Acústica tem, a clareza que o mapa acústico é o caminho. Então, todas as cidades hoje comprometidas com essa demanda vêm promovendo a construção dos mapas acústicos, que inclusive iniciamos aqui em São Luís em 2015 e precisamos dar continuidade. Fortaleza já faz isso, São Paulo já faz isso, Rio de Janeiro já faz isso e é a ferramenta mais adequada para a resolução desse problema. Em Imperatriz, a Polícia Militar está utilizando o drone para auxiliar nas ações de segurança pública realizadas pela corporação na região. Veja na reportagem de Emerson Pinto. Na sede do 3º Batalhão da Polícia Militar, a ferramenta operada pelo aspirante Loyola ainda é uma novidade e que desde quando chegou vem contribuindo com o trabalho dos policiais. Os movimentos dependem dos comandos do operador. A câmera registra as imagens necessárias para melhorar o desenvolvimento de ações em eventos de grande porte, no planejamento de operações e até pelo serviço de inteligência. Nesses eventos é preciso que se faça um sobrevoo para se distribuir as patrulhas de uma forma mais correta. Então o drone ele facilita nesse aspecto. Também na prática desse serviço de policiamento de eventos, a gente utiliza o drone para supervisionar
o policiamento, ver como está sendo distribuído e ver os pontos onde há mais concentração de pessoas para fazer o remanejamento das patrulhas. O drone chegou aqui no 3º Batalhão há pouco mais de 2 meses com a chegada do novo comando. De lá para cá, tem sido usado em várias ações e, segundo os policiais, o resultado tem sido sempre o esperado em voos como este aqui. O drone do 3º BPM está entre os 6 usados pela Polícia Militar do Maranhão. De tecnologia chinesa, sem auxílio do operador, o equipamento pode desviar sozinho de obstáculos e até evitar colisões. Com a ajuda de um celular, o operador tem acesso às imagens em tempo real. A ferramenta, prática, fácil de ser usada, também é operada por outros policiais que já receberam as instruções. Pelo fato de ser um equipamento pequeno, né, o radiocontrolador munido de um celular é bastante intuitivo, né? Esse é um drone do tipo semiprofissional, por assim dizer. Então ele tem uma interface bastante simples para o operador, o que facilita que os nossos policiais utilizem. E agora a gente faz um giro de notícias pelo estado. Em Codó, um homem foi preso suspeito de roubar uma loja na cidade. Segundo a polícia, Anastácio Silva usou uma arma de fabricação caseira para praticar o crime. A PM conseguiu recuperar parte do dinheiro roubado. Em Bacabal, o corpo de um homem foi encontrado boiando no rio próximo ao povoado Sapucaí. A suspeita é que o corpo pode ser de um pescador desaparecido desde domingo, mas ainda não há confirmação. A polícia aguarda o reconhecimento feito por familiares. E um carro da PM capotou em Buriti, próximo ao povoado de Mocambinho. A viatura perdeu o controle quando os policiais se deslocavam para uma perseguição a bandidos. Um policial militar teve ferimentos leves. Os criminosos conseguiram fugir. Muitos moradores se uniram para desvirar o carro que havia sido entregue pelo governo há poucos dias. E olha só, daqui a pouco a gente vai ver que o prédio da Igreja do Desterro apresenta sinais de abandono na capital. E ainda, INSS inaugura posto de atendimento após 2 meses de interdição em Caxias. E olha só, uma relíquia do patrimônio histórico de São Luís vem mostrando sinais de abandono. Construída em 1641, a Igreja do Desterro, no coração do centro histórico, já apresenta problemas na estrutura. Do lado de fora fica muito claro que a estrutura da Igreja do Desterro precisa de uma reforma. O prédio é antigo, data do século XVII. Alguns reparos já foram feitos no local, só que apenas serviços paliativos, segundo o pároco da igreja. Além de uma reforma na fachada e nas laterais da igreja, o prédio, que faz parte do patrimônio cultural da cidade, necessita da recuperação da estrutura e uma pintura nova. 3 coisas nos chamam a atenção dentro da igreja, que é a questão do piso, o assoalho de madeira, que está se desfazendo devido à questão da umidade, né, que vem do próprio solo. Nós temos a questão elétrica, que faz muito tempo que não é mexida, precisa de um reparo mesmo, precisa de uma substituição geral de toda a fiação, né? E também temos a questão do telhado. O telhado passou recentemente, no período das chuvas, por uma revisão que foi feita por uma das secretarias do Estado. Mas precisa mesmo daquele retelhamento, daquela coisa mesmo, vamos dizer assim, para evitar muita coisa. Atualmente, as celebrações acontecem apenas 2 vezes por semana. Essa é uma das igrejas, como é patrimônio histórico, era para ser bem preservada mesmo, bem mesmo, porque o descalço é grande. É inegável a importância histórica da Igreja do Desterro, uma das mais antigas e tradicionais de São Luís. Localizada no centro histórico da capital, é um dos principais cartões postais da cidade, além da importância religiosa. Uma das primeiras igrejas, né, do Maranhão, nós temos notícia dela já na invasão dos holandeses, né, então quer dizer, a importância dela é especial, é muito significativa. E a história também, né, porque ela foi construída sempre com a ajuda de muita doação, né, e tudo o que foi feito nela foi feito assim, com muito amor e com muito carinho pelos fiéis, né, a São José do Desterro.
Bom, a Secretaria de Estado da Cultura informou que a equipe de manutenção da Superintendência de Patrimônio Cultural já realizou vistoria técnica na Igreja do Desterro para levantamento dos serviços a serem executados. A igreja está inserida no planejamento de manutenção corretiva da Secretaria, com início de execução prevista ainda para este ano. Após 2 meses de interdição do prédio do INSS em Caxias, foi inaugurado hoje um novo local para atendimentos. A equipe do INSS se instalou em uma sala no shopping da cidade e foi realizada uma cerimônia religiosa para a inauguração do posto avançado. O momento foi marcado pela presença de vários advogados e populares. Segundo a gerência executiva do órgão em São Luís, o local sede da agência de Caxias ainda está sem previsão para voltar a funcionar. A agência principal de Caxias, a que funciona no centro da cidade, ela é uma agência antiga, que demanda uma reforma extensa. Nós já solicitamos a abertura do processo de reforma, mas essa reforma depende de orçamento. Nós estamos aguardando, vamos aguardar o orçamento, e assim que houver a disponibilidade do recurso, a reforma será feita. Enquanto isso, a população não pode ficar desguarnecida. Os atendimentos ocorrerão de segunda a sexta. A perícia permanecerá sendo feita em Timon. Já o horário, nós nos adequamos ao horário do shopping. Começará aqui o atendimento às 10 da manhã e terá o encerramento às 17. O descarte incorreto do óleo de cozinha pode causar uma série de prejuízos, principalmente para o meio ambiente. Mas há alternativas para evitar esse tipo de situação. Vamos ver? Na casa da dona Gersília é sempre assim. O óleo usado é reservado e todo mês vai direto para uma cooperativa de reciclagem em Rosário. Não descarto na pia de jeito nenhum. Toda a sobra de óleo de panela, de frigideira, eu jogo logo dentro do botijão. Aí, quando enche, aí a senhora vem, pega e leva e faz sabão e leva para o interior. A iniciativa, a princípio, foi por causa da pia. Era uma prevenção para não entupir o cano, mas tem impactos que vão muito além da cozinha dela. Na verdade, tem a ver com a saúde de todo mundo. É que o óleo, quando descartado de maneira irregular pelo encanamento, vem parar nos rios e no mar. Para ter uma ideia, a cada 50 miligramas do produto chega a poluir 25 mil litros de água, ameaçando a vida marinha e a nossa também. Por isso, a Lei Municipal 6.321 de 2018 tipifica como infração gravíssima o descarte irregular do produto. É uma infração grave, punida de R$1.000 a R$500.000. Então, é importante que a gente diga que viver na cidade exige um comportamento urbano adequado, exige o respeito às regras e, sobretudo, para que a gente possa ter um melhor convívio social e para que a gente possa preservar a qualidade ambiental da nossa cidade. O melhor é que na capital maranhense todo mundo pode fazer o descarte correto do produto. Há vários pontos de coleta espalhados pela cidade. São 16 ecopontos em funcionamento, de 7 horas da manhã às 19 horas, de segunda a sábado. São recebidos até 6 litros de óleo por dia, quer dizer, uma quantidade bastante generosa. Esse óleo que é recebido nos ecopontos é encaminhado para a cooperativa de reciclagem, para fazer iniciativas de sabão, de sabonete. No caso da dona Gersília, que entrega direto para uma cooperativa, é ainda melhor. Em troca, ela recebe o sabão fabricado com o óleo doado. Se todos fizessem a mesma coisa, seria muito melhor. Aí não tinha esse horror de entupição em cano, porque entope o cano, aí fica aquela coisa, né? Então eu faço isso por isso mesmo, porque eu me preocupo. Vamos seguir o exemplo aí de dona Gersília, não é mesmo? Daqui a pouco, atletas da UFMA denunciam falta de verba para participar de competição. E agora você acompanha imagens ao vivo do Centro Histórico de São Luís. Voltamos com o Jornal da Difusora. Estudantes da UFMA que foram classificados para os Jogos Universitários em Manaus denunciam que não conseguiram integrar a comitiva do Maranhão por falta do pagamento de passagens aéreas por parte da universidade.
Eles passaram os últimos 5 meses se preparando e finalmente a data do primeiro jogo da etapa norte dos Jogos Universitários do Brasil chegou. O problema é que o jogo deveria ter acontecido em Manaus, mas eles perderam por WO, porque apesar de terem recebido confirmação da UFMA sobre a compra das passagens, isso não aconteceu. A gente questionando sobre as passagens, estava tudo certo, a única coisa que eles falaram era que não tinha informações. E desde sexta-feira a gente ficou no pé deles e apenas em cima da hora, no domingo, que foi dito que a gente não iria viajar. O vôlei masculino, o basquete e o futsal não iriam viajar. Somente 12 atletas do time de handebol masculino viajaram. Outros 43 do futebol, basquete e vôlei estão na UFMA à espera de respostas. Para saber, por que prometeram e não cumpriram, e 2, se prometeram, houve dinheiro envolvido, o dinheiro foi para onde? O desrespeito com os alunos que um dia desses estavam na rua lutando por esse espaço público, ou seja, não há a reciprocidade no momento. Parece que somente nós temos que lutar pelo nosso espaço e a universidade não faz o mesmo pelo alunato. Durante a preparação, os alunos e os voluntários que trabalham nas equipes técnicas chegaram a investir por conta própria em equipamentos. Nós tínhamos uma comissão técnica muito grande, que antes dos jogos estavam com a gente, faziam testes na gente, era uma comissão altamente qualificada e um técnico, só que todos eles eram alunos da faculdade, do curso de Educação Física. E com isso, com a nossa não ida, e por tudo que o nosso técnico lutou, ele acabou por desistir de assumir a equipe de futsal a partir de agora. Ele não é mais técnico da equipe de futsal. Os atletas também têm lutado contra a falta de infraestrutura do ginásio onde treinam. Se você for na quadra externa, ela ainda está sem a tinta, está só mesmo no cimento. Nas quadras internas nós não temos os placares eletrônicos, as nossas bolas estão velhas, estão sujas, pode dar mofo, ácara, isso tudo contato com uma pessoa pode gerar uma alergia, algo mais sério. Agora, a principal preocupação dos atletas é com as consequências desse caso. É que, como eles foram inscritos, mas não compareceram, eles podem ser punidos, perdendo o direito de participar das futuras edições do campeonato. A gente pode pegar uma punição de até 2 anos, então fica aquela decepção porque a gente se esforçou para ganhar o campeonato, a gente gastou dinheiro nosso para fazer os uniformes, que é uma obrigação da universidade, e a gente não ficou de mãos atadas porque eles deram a confirmação e no final acabaram não cumprindo a palavra. Bom, gente, quem paga essa conta, hein? A UFMA esclareceu que, diante do contingenciamento orçamentário que a universidade passa, buscou parcerias com setores públicos e privados. Entretanto, somente ontem foram recebidas as últimas respostas negativas à solicitação de auxílio. A instituição garantiu a ida da equipe de handebol masculino, se fazendo presente no JUBES regional. Em Balsas, atividades coordenadas por profissionais de saúde têm como alvo as mães. As ações fazem parte do Agosto Dourado, que conscientiza sobre o aleitamento exclusivo até o 6º mês de vida. Agosto Dourado. É nesse mês que diversas ações são feitas em alusão ao aleitamento materno. O Hospital Regional de Balsas promoveu uma palestra para as mamães que estão internadas. Um momento importante, não somente para quem é mãe de primeira viagem. O intuito é mostrar a importância do aleitamento materno. A gente está muito orgulhoso de estar aqui hoje participando no Hospital Regional, para poder orientar essas mães, explicar a importância desse primeiro contato do aleitamento materno, que ele é muito importante para a proteção de doenças, para manter o vínculo materno-afetivo, ele é importante também para a construção da imunidade. Mães de várias idades participaram e a palestra foi feita com demonstrações e explicações pelos profissionais da saúde. Ali, elas tiveram a chance de entender o quanto a amamentação é importante, tanto para ela quanto para o bebê, priorizando a saúde do filho nos primeiros momentos. Além disso, a palestra serviu também para tranquilizar aquelas que ainda se sentem inseguras. Durante todo esse mês, os profissionais da saúde irão priorizar esse assunto. Esse mês de agosto, que a gente chama Agosto Dourado, foi meio que instituído justamente para esse incentivo ao aleitamento materno. Por quê? Porque percebeu-se que ao longo do tempo as mães estavam
implementando outras alimentações ao invés do aleitamento materno e estavam deixando mais de alimentar os seus filhos com um alimento mais ideal para ele, que é o leite materno. Bom, segundo o Ministério da Saúde, praticamente 90% das crianças brasileiras são inicialmente amamentadas, mas a duração média da amamentação é de apenas 90 dias, o que é extremamente curta para um país em desenvolvimento. As reportagens dessa edição você pode rever no portal M10 e interaja também com a gente em nossas redes sociais. Daqui a pouquinho você fica com SBT Brasil. Uma boa noite para você e obrigada pela sua audiência. A gente fica agora e encerra o Jornal da Difusora com imagens ao vivo da Praça Nauro Machado, no Centro Histórico de São Luís. Tchau, tchau.